Bom dia a todos, cá estamos para uma gravação aqui com a Ana Sepúlveda. Na continuidade da capacidade produtiva e aquisitiva por parte das pessoas mais velhas, esta continuidade gera o crescimento de uma nova área que se vai impor decisivamente nos próximos anos, a economia da longevidade. Portanto, em entrevista ao Impulso Positivo, a embaixadora da Rede Mundial Aging 2.0, especialista e consultora nas áreas de economia da longevidade e envelhecimento sustentado, Ana Sepúlveda, explica-nos o que é a economia da longevidade e como esta será a terceira área estratégica mais importante da economia mundial. Olá Ana, bem-vinda. Olá, Sofia, bom dia. Bom dia. Começo por perguntar então, Silver Economy, ou como muitos preferem, economia da longevidade, são conceitos que se têm difundido muito nos últimos anos, acompanhando o crescimento desta nova área da economia. Começamos então por te perguntar o que é a economia da longevidade. Deixa-me então fazer uma rápida definição e explicar esta utilização destes dois termos. Não é? Eu não sei quando é que surge o termo Silver Economy. O que eu sei é que ele foi rapidamente adotado na Europa. Nos Estados Unidos, o termo que se começou a utilizar em 2012, 2003, foi o termo Longevity Economy. Eu prefiro Longevity Economy. Em termos de definição, em termos de conteúdo, a definição oficial, e eu não uso a definição oficial de Longevity Economy, mas a definição oficial é basicamente esta. Tem a ver com as pessoas com mais de 50 anos, assumindo que a pessoa se torna oficialmente sénior aos 65, portanto temos aqui 15 anos de diferença. Isto tem a ver com o quê? Com compra e consumo destas pessoas, tem a ver com o impacto destas compras e deste consumo. Nós fazemos esta separação entre compra e consumo porque não são a mesma coisa. Claro. Eu posso consumir o que não comprei e posso comprar o que não consumo. E depois tem toda a componente do impacto do trabalho destas pessoas na economia, onde não está incluído necessariamente a questão do voluntariado. Em síntese, esta é a definição tanto de Longevity Economy quanto de Silver Economy. O problema para mim do Silver Economy é que nós estamos a pôr uma data, ou seja, estamos aqui a fazer uma referência ao envelhecimento. E se já na fase pré-Covid, ou se na nossa antiga vida, a questão da referência ao envelhecimento vinha a perder um pouco a importância, agora muito mais. Ou seja, tenho tido a oportunidade de falar, não só dentro da rede do Aging 2.0, mas com outras pessoas a nível mundial, e tem ficado muito claro que para as próximas, eu vou dizer para a próxima década, pelo menos, o foco vai ser muito mais a longevidade. Longevidade e envelhecimento não são a mesma coisa. Um é o processo de degeneração do nosso organismo, que se acentua a partir de uma determinada fase da nossa vida, não necessariamente com a vida cronológica. Porquê? Porque aqui conta um outro aspecto que é a questão da longevidade, que é um aumento de anos que nós temos na nossa vida. Portanto, o que o mundo está a sofrer é isto. O mundo não está a sofrer um aumento de envelhecimento, o mundo está a sofrer um aumento de longevidade, portanto nós vivemos mais tempo. O conceito, para mim, a Longevity Economy, a economia da longevidade, tem esta vantagem, que está mais em linha com aquilo que na verdade está a acontecer. Depois tem uma componente de marketing clara. Quando nós ainda não aceitamos o envelhecimento muito bem, e nós, assim, o não aceitar o envelhecimento é uma coisa que já vem de longe. O que é que eu quero dizer? E se eu quero, de facto, evangelizar as pessoas e explicar a pessoas e organizações que é fundamental olhar para esta nova área e perceber que, ao contrário do que alguns dizem, que se erradica o envelhecimento, que é uma coisa que é impossível de fazer, o envelhecimento não se erradica, não é uma doença, não é uma praga, não é necessariamente uma coisa má. Sem dúvida. Se eu quero, de facto, evangelizar estas pessoas, quando elas não aceitam o envelhecimento, utilizar o termo economia da longevidade é completamente diferente. O que é interessante é que hoje em dia já temos algumas marcas em Portugal a adotarem esta definição. Eu vejo, somente na Europa é que eu hoje em dia vejo a utilização do termo Silver Economy. A utilização que eu utilizo, que eu faço, que utilizo na 40 Mais Lab e que acabo por apresentar nas conferências. Nós dentro da rede não temos uma definição exata, até porque a rede, o Aging 2.0,
Nós somos uma rede de experts nas áreas, em diferentes áreas, tanto do envelhecimento quanto da longevidade, e a nossa missão é a promoção da inovação. Portanto, nós não utilizamos e não temos uma formal do que é a economia da longevidade. Portanto, sempre onde eu estou, vou tentando, sempre onde eu estou, eu peço desculpa porque tive aqui um aviso de má conexão. Exato, mas pronto, mas retomando. Portanto, sempre onde eu estou, eu tento passar esta minha definição de economia da longevidade. Que alterações é que eu fiz ao conceito que vem tanto definido pela Associação Americana de Reformados, mais tarde também adotado pela própria União Europeia, se não me engano há um relatório da União Europeia de 2018 ou de 2019 que refere esse mesmo conceito. Eu acho que aos poucos, se ver a economia vai ficando para segundo plano e que daqui a uns anos ninguém, já não se usa. Não é? Mas a alteração que eu faço é, para já eu baixo o intervalo etário, ou seja, eu assumo que a economia da longevidade tem, se bem que é uma coisa transversal, porque trabalha longevidade e a longevidade vem desde o momento em que nós estamos na barriga da nossa mãe. Se eu tenho aqui que estabelecer um ponto de partida, a idade cronológica é 40 e não 50. Porquê? Porque, inclusivamente, mesmo cá em Portugal, a Fundação Champalimau utiliza o conceito de 40 mais. Nos Estados Unidos há muitas organizações que utilizam o conceito de 40 mais. A minha empresa, a base, o nome 40 mais Lab tem a ver com isto, que é o quê? Os 40 anos são um marco para as pessoas. São um marco simbólico, emocional e são um marco físico. É aquele intervalo etário entre os 40 e 45 em que de facto nós começamos a sentir os primeiros sinais de envelhecimento. Isto leva-nos a tomar um conjunto de decisões, leva-nos a tomar um conjunto de atitudes, portanto, e do ponto de vista de preparação da sociedade para uma maior percentagem de pessoas mais velhas, faz todo o sentido olhar para as pessoas no momento em que elas estão a tomar decisões e perceber quais são os fatores que as levam a tomar estas decisões. E de alguma forma vais poder orientar e ajudar, não é? Se quisermos também, se for o caso, mas imagina, Sofia, que eu estou a definir, sei lá, um tema que está neste momento muito em voga, que é perceber como é que as pessoas definem estratégias de poupança. Uhum. Nós sabemos que agora com a história do Covid, uma das coisas que aconteceu é que as pessoas passaram a poupar mais, não é? Então quais são os critérios? E estes critérios, quais são as motivações por trás? Mesmo a este nível, eu tenho que ir, idealmente, devo ir à fase em que as pessoas efetivamente começam, uma coisa é estar a pensar, epá, um dia tenho que fazer e outra coisa é, eu agora vou fazer. Ou seja, este é o meu marco inicial. Os 40 anos são de facto um marco, são um marco biológico, são um marco simbólico. Portanto, o que eu fiz no conceito é, para mim, o conceito de economia da longevidade foca-se como? Foca-se nas pessoas com mais de 40 anos. Depois, tem a ver a mesma com compra e consumo e tem a ver a mesma com o impacto da compra e consumo. Tem a mesma a ver com a questão do trabalho, mas eu aqui interessa-me dois aspectos que não estão explícitos nos outros dois conceitos, que é, eu posso estar ativo, mas não receber remuneração, posso ser uma pessoa rica, reformada, e que neste momento uso parte do meu capital e estou a investir em startups. Portanto, para mim, esta pessoa entra nesta equação. Ou posso ser a mesma uma pessoa rica e reformada, não invisto em lado nenhum, guardo o dinheiro todo para mim. A vida. Mas faço voluntariado. Portanto, quando estamos a falar de trabalho, estas duas situações para mim entram nesta equação. Porquê? Porque nós sabemos que o voluntariado tem impacto económico. Então, e um avô que fica a tomar conta do neto? Isso também entra na tua definição de economia de longevidade? Os avós que tomam conta dos netos, os avós que ajudam os filhos no dia-a-dia? Assim, isso entra depois na parte do cálculo, não entra tanto na definição. Porquê? Porque a definição tem que ser uma coisa relativamente curta. Não é? Portanto, eu defino como tudo o que tem a ver com as pessoas com mais de 40 anos, compra e consumo, trabalho e emprego e o investimento e o voluntariado e investimento na economia, mas depois acrescenta ainda uma outra componente que eu acho que é muito importante,
que é todo o investimento público no envelhecimento e na longevidade. Torna muito mais complexa a equação que vai permitir medir o peso da economia da longevidade no PIB dos países. E não cheguei ainda a uma fórmula, ou seja, obviamente não sou eu que estou a trabalhar nisso, não é? Não chegamos ainda a uma fórmula e estamos aqui a começar a dar os primeiros passos, porque a ideia é o quê? A ideia é nós conseguirmos definir e conseguirmos perceber que impacto é que, por exemplo, a economia da longevidade terá para Portugal. Então, não tens dados para isso. Ou seja, é preciso perceber como é que os outros países calcularam e se adotares este conceito, a fórmula matemática fica um bocadinho mais complexa. Contudo, do ponto de vista de definição, do ponto de vista de perspectiva, a mim faz-me todo o sentido. É mais complexo porquê? Porque se eu falar em investimento público, para já estou a falar do quê? Público local ou central, em termos de país? Não é? Estou a falar do investimento de uma autarquia ou estou a falar do investimento do Estado? Depois estou a falar em público, estou a falar em dinheiros europeus, fundos europeus. Na Enfim, verdade, mas acho que pronto, se mas falas em público deves contar com fala, todas não, essas... nós contamos com tudo, eu conto com tudo isto, não é? Mas pronto, isto para definir e para responder à tua primeira pergunta, a definição do conceito de economia da longevidade para mim é este. Tenho partilhado com algumas pessoas e de facto eles dizem, a tua visão é interessante, ou seja, faz sentido, porque nós depois na prática acabamos por fazer isso. Ou seja, nós depois na prática acabamos por ir buscar esses fatores. O que é interessante, e pegando aqui a boleia também desta tua pergunta, é o que é perceber que este sendo um conceito que foi definido entre 2012 e 2013, muita coisa mudou de lá para cá. Ou seja, nessa fase, nessa altura, naquilo que eu chamo o mundo do aging, o próprio conceito de age friendly tinha a ver com o quê? Com ser amigo, traduzindo para português, tinha a ver com ser amigo das pessoas idosas, que é um termo que eu não gosto, mas pronto, é a tradução, ou das pessoas mais velhas. Ou ser amigo do envelhecimento, se quiseres, não é? A definição do conceito não era essa, ou seja, a definição do conceito era mesmo ser amigo das pessoas mais velhas, ou ser amigo das pessoas idosas. Contudo, ao longo destes anos, ou seja, de 2012, quando a Organização Mundial da Saúde cria o conceito de cidades amigas dos idosos, o próprio conceito de age friendly muda e tu hoje em dia falas em intergeracionalidade muito mais do que, se bem que se tu me dizes, oh Ana, então mas e lojas age friendly? E eu digo-te que as lojas age friendly têm que ser friendly para as pessoas com envelhecimento normal, mas que vão perdendo um conjunto de É de mobilidade, não é? Se de quiseres, não é? mobilidade sensorial, enfim. E aí sim, focamos em questões específicas do envelhecimento. Portanto, é interessante perceber que se o conceito de economia da longevidade não agrega estes aspectos que eu adicionei, a minha explicação para isso é a data em que eles foram definidos. Opa, e depois é aquela coisa, ou seja, não tens que estar necessariamente sempre a redefinir os conceitos, a menos que aconteça qualquer coisa que seja fundamental. Faz muito mais sentido hoje em dia tu redefinires o conceito de age friendly do que estar, porque o impacto é muito maior, porque uma coisa tu olhares para ele numa perspectiva de estou focada só nas pessoas séniores ou estou focada em todas as gerações. Isto na prática depois tem impactos muito maiores, que é, eu vou pensar que tenho aqui crianças, jovens adultos e super séniores nesta intergeracionalidade, não é? E, por exemplo, se definis a usabilidade de um espaço, em termos de ergonomia, levas em conta muito mais fatores do que se pensar só em termos de séniores ou super séniores. Os fatores de ergonomia que estás a trabalhar são muito menos. Faz muito mais sentido, tem muito mais peso, tem um impacto muito maior tu redefinires o conceito de age friendly do que tu redefinires o conceito de economia da longevidade. É só essa nota. Ana, isso leva-nos à segunda questão, que é perceber aqui o peso da economia da longevidade na economia mundial. Depois de definidos aqui os conceitos, então vamos lá aos números. O que é então o Números, peso? tu não tens números para Portugal, tanto quanto eu saiba, tens alguns números para a Europa, eu partilhei contigo e dado Eu vou partilhar aqui a tela para vermos então Sim, alguns eu números. gostava de partilhar fundamentalmente
Assim, estou a partilhar alguns números que não têm a ver com Portugal, são dados, uns são dados mundiais e outros são dados dos Estados Unidos. Isto é um estudo feito pelo Oxford Economics e o que é que ele aqui mostra? Ele mostra que isto é data de 2012, portanto é interessante perceber isto. É interessante também perceber que existem projeções para o desenvolvimento da economia da longevidade para 2030, mas foram feitas todas antes da fase Covid. Porquê que eu estou a fazer esta ressalva? Não estou a fazer esta ressalva pela percentagem de pessoas séniores que terão, entretanto, falecido. Estou a fazer esta chamada de atenção, porquê? Porque um dos impactos positivos da pandemia foi pôr o foco, de facto, a nível mundial, massificar o foco na longevidade e no envelhecimento. Isto fez com que houvesse um crescimento da economia da longevidade. Portanto, se as projeções já eram positivas, o que do ponto de vista qualitativo se começa a perceber é que provavelmente as projeções serão ainda maiores. Ainda não temos dados, ainda não se conhecem dados equivalentes a este, ou seja, a perspectivos, mas do ponto de vista qualitativo, o que pessoas em várias zonas do globo começam a perceber é que provavelmente nós vamos ter aqui um impacto positivo da economia da longevidade. Portanto, estes dados de 2012 davam que se a economia da longevidade fosse um país, seria a terceira maior economia mundial, com 7,1 mil milhões de euros. Este número, entretanto, foi atualizado para 2015, existiam projeções para 2030, como eu vos disse, mas o meu feeling é que estes valores serão superiores. O slide seguinte mostra outra coisa interessante também, mostra que isto são dados do relatório da Associação Americana de Reformados. A AARP tem sido uma das entidades a nível mundial que tem impulsionado muito o crescimento ou a visibilidade sobre a importância da economia da longevidade. Aliás, é definido para eles, num primeiro projeto que eles fazem, o conceito de economia da longevidade é definido para eles, não é? E o que é que eles têm aqui? Eles têm um impacto, isto são dados de 2019, portanto é o relatório deles sobre a economia da longevidade do ano passado, em que eles mostram o peso da população em termos de consumo, o peso da população em termos de produto interno bruto da população com mais de 50 anos nos Estados Unidos. Estamos a falar de 8,3 trilhões de dólares americanos, ou seja, 40% do PIB. Este segundo quadro fala sobre o peso dos salários destas pessoas, ou seja, foca aqui a questão do emprego, não é? E já estamos a falar em 44% deste 100% de salários, não é? E depois temos um outro aspecto interessante que é na criação de emprego, não é? De emprego, exatamente, não é? Portanto, é interessante perceber isto e olhar para estes números e perceber o impacto que isto tem na economia e que nós tipicamente olhamos para as pessoas com bastante preconceito e não temos noção do impacto que isto vai ter. O slide a seguir é também retirado do mesmo relatório, portanto tem a ver com o contributo do consumo destas pessoas com mais de 50 anos, ou seja, onde é que elas gastam dinheiro, não é consumo, desculpem, é compra. E fazem aqui as barras vermelhas são 2000, deixem-me só tirar, 18, não é? 2018 e o outro é 2050, as cinzentas, não é? O que é que nós vemos? Vemos que a saúde é a área que mais vai crescer, isso é completamente expectável, ou seja, isto tem a ver com o quê? Tem a ver basicamente com dois fatores. Tem a ver, por um lado, com de facto o aumento percentual de pessoas mais velhas na população, portanto há um gasto maior em saúde, mas desconfio que tenha a ver com outro fator que é o aumento do foco na longevidade e no envelhecimento, que faz com que as pessoas de facto decidam investir mais, e estamos a falar ainda do mesmo intervalo etário, mas as pessoas decidam investir mais no seu bem-estar. Portanto, temos aqui depois dois tipos de consumo
dentro desta área da saúde. Depois, uma outra coisa que é o aumento substancial em termos de casa e consumos como água, luz e gás, que também sobem bastante, e aqui é mero desconfiómetro, ou seja, não tenho dados e fui buscar este relatório agora de manhã. Não li o relatório na íntegra, portanto, o que é que eu desconfio? Desconfio que em 2050, ou seja, neste espaço de tempo, nós vamos ter um foco maior, um acentuar de uma tendência que já se vinha a sentir, que é o direito a permanecer em casa. Portanto, as pessoas vão querer, se já estavam a querer começar a equipar as casas, no sentido de continuar a viver nas casas até morrerem, esta é uma tendência que se acentua, que não está ainda refletida neste gráfico, obviamente, porque isto é de 2019, não é? Mas é uma tendência que se vai acentuar. E depois tem a ver com o assumo, com toda a parte da domótica e com toda a parte da evolução do próprio conceito de casa e daquilo que nós vamos equipando a casa. Enfim, essa é um bocadinho a minha percepção, mas isto é população americana. Portanto, nós não podemos extrapolar isto e dizer que a nível mundial estas vão ser as áreas que mais vão crescer. Não é? Até porque nós temos a seguir toda a parte de turismo, lazer, ocupação de tempos livres, que também obviamente cresce, mas essa já era expectável, tem a ver com isto. Aliás, a minha percepção é que tudo isto cresce com as projeções que tinham sido feitas em 2019, no pós-Covid cresce, enfim, ou nesta fase de saída da primeira fase de quarentena, tudo isto irá crescer porque nós mudamos substancialmente. Portanto, basicamente em termos de números, são estes números. O que é que eu te posso dizer mais? Posso dizer mais que aquelas economias que são as economias que eu chamo mais inteligentes, já têm uma estratégia para a economia da longevidade. Não necessariamente as economias dos países mais envelhecidos. Nós estamos no top 4 e não temos estratégia para o desenvolvimento da economia da longevidade, nem tão pouco estamos lá perto. É aquela referência que eu há bocado fazia do erradicar a velhice. Eu lembro-me ter lido num documento ligado ao Orçamento de Estado para 2020. Quer dizer, isto explica bem a visão que o governo tem em relação a isto. Espanha também ainda não tem. Irlanda, por exemplo, que não é um país tão envelhecido quanto nós, já há muitos anos tem, aliás, conseguiu ser considerado pela Organização Mundial da Saúde o primeiro país age-friendly do mundo. O Japão definiu o conceito de sociedade 5.0. Suíça e a Suécia estão a trabalhar nisso. A Suíça está completamente vocacionada para a questão da longevidade. O Reino Unido e a Croácia têm a questão do envelhecimento como um dos pilares de desenvolvimento económico. Isto espelha bem, neste próximo quadro comunitário, o que se estava a prever e que com a história da pandemia cresce ainda mais, é a disponibilização de fundos públicos para investimento em investigação, inovação e desenvolvimento da economia da longevidade. Portanto, isto claramente que é uma área que vai crescer muito mais do que se estava a prever. Se adivinhava. E bem a propósito disso, na tua opinião, estarão as empresas, os empreendedores finalmente atentos às necessidades dos consumidores que foram quase invisíveis durante estes anos? Falaste dos governos e as empresas? O que é que eu quero dizer? Quero dizer que o mercado português, note que na área da banca e seguros, claramente que já estão a olhar para isto, sem dúvida. Na área do consumo, não necessariamente. Na área do empreendedorismo, daquilo que eu tenho visto cá em Portugal, muito mais numa perspectiva funcional. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, em vez de darmos um salto evolutivo, ou seja, em vez de não passarmos pelas fases todas que outros países começaram a trabalhar nisto mais cedo passaram, que era, primeiro, desenvolver soluções e produtos para pessoas mais velhas, porque elas já não têm um conjunto de faculdades ou porque já perderam um conjunto de coisas que tinham antes, ou, utilizando uma expressão que não é minha, mas é olhar para as pessoas como se fosse um carro que perdeu peças, então vamos lá aqui criar aplicações e soluções que lhes permitam
voltar a integrar novas versões das peças que eles necessitam. Isto é uma visão muito limitativa, não é? Bem me parece. A sensação que eu tenho, daquilo que eu tenho visto, das soluções que eu tenho visto, continuam excessivamente focadas na saúde. O que é que eu digo excessivamente? Digo que, enquanto eu estiver a associar envelhecimento à saúde, eu não estou a olhar para todo o resto do Toda a leque, do dimensão espectro. da pessoa, inclusive é da pessoa, não Não é? só toda a dimensão da pessoa, mas todo o espectro de consumo. Portanto, claramente que estou a desenvolver soluções só para uma área. E depois, enquanto estiver a olhar envelhecimento e saúde, eu vou sempre olhar para as pessoas na perspectiva funcional. É um defeito tem a ver com o raciocínio que nós desenvolvemos e é um defeito de visão. Portanto, o que eu vejo cá em Portugal é, em vez de procurarmos dar o salto e não passar por as fases todas que outras sociedades já passaram, nós ainda estamos a fazer o mesmo percurso que os outros, que é a perceber há coisas que as pessoas não vão usar. Portanto, em termos de startups, mas isso é um problema, isto é um problema de mentalidade, ou seja, enquanto nós não normalizarmos o envelhecimento, ou seja, não olhamos para o envelhecimento assumindo que é uma coisa normal, como é normal uma criança, ou como é normal um jovem, enquanto nós tivermos aqui assim a promover o idadismo, que é o preconceito em relação à idade, que se dá muito mais em relação dos mais novos face aos mais velhos. Enquanto estivermos a promover o idadismo, nós não vamos olhar para o envelhecimento de outra perspectiva. O que é que vamos achar? Vamos, olhar para as pessoas com preconceito e então vamos criar soluções que as pessoas não vão usar. E isto tem sido um problema mundial. Baseado na nossa visão sobre as pessoas e não naquilo que é o real. A nossa visão, eu posso ter uma visão sobre as pessoas, mas posso ser pouco estereotipada ou muito estereotipada. O problema é quando esta visão é muito estereotipada. Claro. Eu crio soluções que eu não usaria se fosse mais velho, que a minha mãe não usaria, mas os outros velhos usam. E a linguagem é essa. Então isso nem de propósito. A próxima questão que eu tinha aqui para ti é preciso contudo notar que estamos a falar de um público-alvo mais exigente, mais maduro. Quais são os principais desafios para desenvolver produtos, serviços e experiências para este tipo de consumidores, se quisermos, ou de compradores, na lógica da economia da longevidade? Portanto, falamos de consumo e de compra. Os principais desafios, o primeiro deles, grande desafio, é tu olhas para as pessoas como elas são. Ou seja, é o combate ao preconceito, sem dúvida. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é estudar. Ou seja, quando nós na 40 Mais fizemos recentemente um projeto que nos permitiu ter uma visão de um conjunto de países, como é que eles desenvolveram a estratégia para a economia da longevidade. Há muito investimento feito em estudos, muito aprofundado, sobre quem são as pessoas, como é que elas se veem elas próprias, como é que elas se veem no futuro, estudos sobre aspectos específicos, no sentido de que efetivamente conhecer. Isto é um investimento que Portugal vai ter que fazer. Ou seja, que Portugal e que qualquer organização, qualquer empresa que queira efetivamente desenvolver soluções, sejam de comunicação, de gestão de pessoas, de definição de oferta, tendo em conta esta questão da longevidade, é preciso de facto conhecer, e aqui não é vender o Aging 2.0, mas é de facto conhecer e ir buscar quem trabalha nesta área. Porquê? Porque ao ser uma área muito nova e ao ser uma área ainda muito coberta e muito envolta em mitos e preconceitos e ideias feitas, o que acontece é que pessoas que não são experts a trabalhar isto, basicamente fazem duas coisas, que é, e eu estou aqui a generalizar, cometem os mesmos erros, ou seja, transportam, olham para a realidade segundo as suas lentes, o que é normal, e vão condicionar a visão do cliente. Claro, estou a pensar numa empresa numa agência de comunicação, estou a pensar numa consultora, estou em áreas diferentes, ou seja, tenho visto e tenho falado com outras pessoas noutras geografias e partilhamos todos a mesma experiência. Não é?
Portanto, a primeira coisa é, de facto, nesta fase é preciso ir buscar, de facto, os experts. Porquê? Porque são estas pessoas que, inclusivamente, permitem dar os tais saltos de evolução. Ou seja, para que eu não esteja ali a fazer, aprender e a ganhar os mesmos, cometer os mesmos erros, aprender as mesmas lições e consiga. Portanto, sintetizando, tu tens que fundamentalmente fazer duas coisas. Uma é desmistificar e trabalhar internamente, seja internamente no próprio indivíduo, seja internamente dentro da organização, para quebrar mitos. E o outro aspecto é, de facto, dada o caráter inovador da área, dado que é uma área muito complexa, é preciso ir buscar os experts. É preciso ir buscar os experts e, idealmente, e aqui é uma das razões de existência da rede do Aging 2.0, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos, e temos vindo a trabalhar para isso, que é sermos, de facto, uma montra para as pessoas perceberem o que é que se faz noutras geografias, conseguirem fazer benchmark, conseguirem ter acesso a experts que estão em outras geografias. Portanto, nós queremos, de facto, ser uma ferramenta para esta inovação e para este desenvolvimento de produtos e serviços. No fundo, se as marcas precisarem desses estudos, podem recorrer ao Aging 2.0, à plataforma, para poder, ou a experts na plataforma. Nós ainda não estamos a desenvolver relatórios, ou seja, isto é uma coisa que começou a ser pensada no fim do ano passado e vamos começar a implementar este ano. Aliás, o capítulo de Lisboa vai começar a fazer isso, produzir alguns relatórios temáticos. O que é que nós já temos? Nós temos uma plataforma que se chama o The Collective, que é uma plataforma de acesso pago. Os valores variam consoante o tipo de organização e o tipo de envolvimento, mas o que é que nós estamos aqui a procurar? Nós estamos, por exemplo, nós trabalhamos a nível mundial com a Procter & Gamble, é nossa parceira numa área que é a área da nutrição. Nós temos, por exemplo, a Nomura, acho que eles são foundation, não sei se são instituto, são uma fundação, mas Nomura é um centro de investigação de inovação japonês em que está a trabalhar com o aging para começar a perceber tudo o que tem a ver com a digitalização, e a primeira coisa que nós estamos a trabalhar, por exemplo, é a digitalização do dinheiro. Como é que isto se processa? Portanto, era a minha última questão. Eu sei que tu estás aqui um bocado pressionada com o tempo, mas se calhar aproveito para pôr-te estas duas últimas integradas. Sim. Tem um bocadinho a ver com isto, não é? Porque há preconceitos e mitos que persistem em existir, não é? Este público mais velho interessa-se por produtos e serviços digitais e tecnológicos, Ana, na tua opinião? Claro que sim. Claro e vou engarnar com a segunda, que é, não estamos apenas a falar de gadgets, não é necessariamente isso que se fala de tecnologia, estamos também a falar da enorme oportunidade da economia da longevidade, no crescimento de casos como o e-commerce, empreendedorismo em diversas áreas, nomeadamente nos próprios assistentes virtuais, se quisermos. Sim. Achas que é um público aberto a isso? Faz sentido trabalhar na lógica da integração, não é? No fundo, qual é a tua opinião relativamente a esta questão? Sofia, a primeira pergunta é... O Covid respondeu. Seja, naturalmente, não é? Se havia alguma dúvida. Naturalmente. Eu tenho muitos anos de experiência em estudos de mercado e se há uma grande lição que eu trago deste meu feliz passado em estudos de mercado foi perceber que nós nos movemos pelas novas motivações. E a tecnologia é cada vez mais user-friendly. Porquê? Porque é cada vez mais user-friendly. É intuitiva, não é? É muito intuitiva. Cada vez mais intuitiva. Portanto, a questão é, muitas vezes nem é a usabilidade da tecnologia, é a pertinência daquilo que ela suporta. Dou um exemplo que é um exemplo muito fácil de perceber e que consegue-se rapidamente fazer o paralelismo para o crescimento do e-commerce em pessoas com mais de 60 anos. Portugal, situação de Covid, por exemplo, não é? Já não falar da minha própria mãe, que, por exemplo, que há uns tempos atrás achei um gozo porque criou um grupo do WhatsApp onde ela juntou as pessoas que ela mais gosta e criou um grupo do WhatsApp. Eu um dia recebo uma notificação no WhatsApp e me dizem, mas o que é isto? Eu criei um grupo do WhatsApp, mas como é que a mãe fez? Não fui à procura. Porquê? Porque queria juntar as pessoas todas. E percebeu que com o WhatsApp conseguia partilhar conteúdos e mais. Nós temos amigos no Brasil, temos família no Brasil e ela dizia, eu sim consigo falar com eles. Fala diariamente. Passou a fazer compras online.
não conseguiu criar um cartão, não sei o quê, ligou para o banco tratou disso e ela passou a fazer compras online. Aquela fase em que as pessoas mais velhas, minha mãe tem 80 anos, portanto, nós entrevistámos, tu, Sofia e eu, entrevistámos para os nossos podcasts do Impulso Positivo uma pessoa cuja mãe tem 90 e... 5, acho eu, não era? Eu acho que 95, sim. 95. E com esta história do Covid, começou a fazer, tem bisnetos, e começou a fazer reuniões Zoom com os seus netos. Estamos a falar de motivações. O exemplo que eu tinha que contar, muito rapidamente, era o quê? Há uma série de anos atrás, um lar na Holanda queria colocar as pessoas que estavam lá institucionalizadas, queria colocá-las no Facebook porque achava que ia ser bom para elas. Então contratam um rapaz para um jovem, e aí eu percebo perfeitamente que seja um jovem, acha a diferença, engraçado, foram primeiro buscar um homem, depois foram buscar a mulher, e isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como homens e mulheres olham para a tecnologia. Está também bastante estudado. De facto, temos aqui perspectivas diferentes e interagimos e resolvemos os problemas de formas diferentes. Mas foram buscar um rapaz para ensinar aquelas pessoas a mostrar-lhes o que era o Facebook. A ideia era que elas fossem autónomas, criassem páginas, perfis, interagissem com quem quisessem, partilhassem conteúdos. E o rapaz começa por explicar o que é um computador, como é que se liga e desliga um computador, como é que se verifica se o computador está ligado à net ou não, e que foi um flop brutal. Porquê? Porque não é essa a lógica. E é extremamente chato. Para uma pessoa que, se nós não alimentarmos o nosso cérebro com a aprendizagem contínua de coisas novas, é um músculo que nós deixamos de treinar. Portanto, é muito mais difícil nós aprendermos coisas novas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu vou colocar nas mãos de uma pessoa que tem 80 ou 80 e pouco, ou 70 e tal anos, 80, vou colocar-lhe uma coisa que é muito nova, a tecnologia para estas gerações, ainda é algo muito novo, não é? Porque não nasceram com ela. Eu tenho que perceber, a dificuldade de aprendizagem própria, porque é a mesma coisa que o músculo, é um músculo, não é? Portanto, é muito mais difícil e tenho que perceber que os próprios têm aqui um conjunto de receios e medos e de não estragar e de não apagar e de não sei o quê. Mas tu achas que aí falhou porquê? Porque ele foi buscar o beabá, porque eles não estavam preparados para a formação? Não, falhou, foi uma questão didática. Eu não quero ensinar a pessoa a mexer no computador. E foi isso que eles a seguir contrataram uma mulher, uma jovem. O que é que ela fez? Mostrou-lhe o Facebook. O objetivo era esse, o objetivo não era, ou seja, tu podes dizer, ok, mas em termos de processo, eu primeiro ligo o computador e depois abro o browser e depois faço o login. Esquece. Isto é para ti e é uma coisa extremamente intuitiva e é como eu ensinar a dizer a uma pessoa, ok, estou de fora da casa e para ir à cozinha, eu digo, olha, isto é uma casa, isto é a porta da casa e tens que entrar, esquece. Eu quero que tu vás à cozinha, portanto, o que é que ela fez? A base aí tem a ver com a forma como as pessoas foram tratadas, não é? E, portanto, elas simplesmente desligaram por se calhar foi... Tem a ver com motivações. E o que se passou aqui na época do Covid teve exatamente a ver com isto. As pessoas aderiram à tecnologia assim que sentiram necessidade. As motivações movem as pessoas. Sem dúvida. E o que eu tenho que perceber, Quais como são? é que eu trabalho as motivações? Como é que se eu quero que uma pessoa aceda a uma determinada tecnologia? Não é o foco na tecnologia, é o foco naquilo que a tecnologia suporta e o foco na pessoa. O problema é que até hoje nós tínhamos um foco na tecnologia. Então tínhamos telemóveis com teclas enormes, não é? Sem necessidade. Claro. Sim, senhora Ana, obrigadíssima, sei que estás aí já pressionada com o tempo. Muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo, obrigada, foi um prazer Sofia. enorme. Então convido também a visitarem a plataforma do Aging 2.0 para quem quiser saber mais e sobre o Collective. Temos o capítulo Lisboa. E ir acompanhando aqui esses estudos para as marcas e para quem queira saber mais sobre a economia da longevidade e um pouco dos estudos a nível europeu, pelo menos que existem para já. Obrigada, Ana, então até uma próxima. Obrigada eu.